reconhecendo o nosso erro, pedindo perdão, mas com a certeza da Tua bondade e misericórdia para com as nossas vidas, ó Pai. É em nome de Jesus Cristo, aquele que derramou o sangue por nós, ó Pai, é que oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Pensando um pouco esta semana a respeito dos últimos fatos que aconteceram essa semana, e há algum tempo já nós podemos perceber em nossa nação, acaba trazendo certo espanto, certo medo, certa preocupação. Quando nós olhamos o rumo que aparentemente a sociedade está tomando, parece que cada dia está indo mais para trás, ao invés de ir para frente. Isso vem trazendo assim uma angústia muitas vezes em nosso coração. E lendo na palavra, nós percebemos muitas vezes como isso já aconteceu na história, e assim podemos perceber como o ser humano é repetitivo. A história se repete de tempos em tempos, o comportamento humano tende a ser sempre parecido, sempre o mesmo, porque é o mesmo pecador desde a saída do paraíso, quando foram expulsos após a queda. Dia a dia nós somos informados sobre barbaridades, sobre atrocidades de filhos matando pai matando filho. Há pouco um menino foi encontrado amarrado dentro de um tambor. Isso traz uma revolta em nosso coração. Aí nós temos agora a vacina e vemos pessoas que deveriam estar zelando para que a ordem acontecesse, estão lá furando a fila, beneficiando algum conhecido, algum amigo, ou a própria família, algum parente. Pessoas que criticavam, que falavam que nem ia tomar, que não prestava, estão lá furando fila. E isso vai trazendo um certo desgosto, uma preocupação. Aí quando nós olhamos para o comportamento da sociedade, esse negócio de pronome neutro, assassinar a língua portuguesa por conta de uma minoria, e tantas outras coisas que vêm acabando de tirar o nosso foco, ou então o nosso desejo de continuar contribuindo. E quando nós vamos para a palavra, nós percebemos que isso já aconteceu, e que tem uma forma, e que Deus tem uma forma para tratar o seu povo, e Ele tem sempre um meio para que o seu povo possa olhar para Ele novamente, e possa se arrepender, e possa voltar para os trilhos, e possa fazer o que é reto, o que é coerente, o que a lei ensina. E eu quero convidar você essa noite, pensando nesse contexto em que nós estamos vivendo, com tudo isso que passamos, angústias e tantas coisas, eu convido a você a abrirmos a palavra do Senhor, no segundo livro de Reis, no capítulo 22, nós leremos a partir do versículo 8. Segundo Reis, capítulo 22, nós leremos a partir do versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei, ele deu o relatório dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, a Asaías, filho do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã, Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá.
visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Queridos, a história do Israel até aqui não era muito boa. O panorama histórico, cultural não era diferente dos nossos. Grandes tragédias e problemas assolavam a cidade, assolavam aquele povo. Deus tinha separado o povo dele para ser santo. Deus tinha separado um povo para colocar numa terra prometida, onde manava leite e mel. Assim o livro de Êxodo e finalzinho de Gênesis ali aponta para isso. E Deus também falou assim: eis que te proponho, quando eles estavam prestes a entrar na terra, bênção ou maldição, vida ou morte. Tinha uma consequência para aqueles que se desviassem do Senhor. Tinha uma consequência para aquele que não adorasse ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Havia uma consequência a quem tivesse ídolos. Havia uma consequência. E a sociedade então penava por estar longe de Deus, a ponto de esses reis, o bisavô do rei Josias, que é o rei ao qual nós estamos vendo esta passagem aqui, chegou ao ponto de sacrificar um de seus filhos ao deus Moloque. Ele teve coragem de matar o seu filho queimado para dar um holocausto ao deus Moloque. Levantou altares, levantou poste-ídolos, levantou culto ao deus Baal. Tudo o que Deus tinha dito para não fazer, assim o povo estava fazendo. É interessante porque quando Samuel vai preocupado consultar ao Senhor, falar: Senhor, eles estão pedindo um rei, eles querem ter uma vida igual a demais da sociedade, eles querem ser igual aos outros. E Deus fala assim: eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. É esse o panorama que nós encontramos naquele tempo, onde aconteceu o reinado do rei Josias. Com apenas 8 anos de idade ele iniciou, assim como também nós vemos hoje, o quanto muitos estão longe do Senhor, e quanto Deus a todo tempo chama o seu povo ao arrependimento, chama o seu povo de volta para si, sempre levanta um remanescente fiel para prestar um culto de adoração verdadeiro, aquilo que Deus se alegra. Nós percebemos nesse texto um povo que estava perdido, que estava com práticas que eram consideradas abomináveis perante o Senhor, mas que tiveram uma oportunidade de ter uma mudança. O primeiro ponto que nós percebemos nesse texto é que o povo estava perdido. Já de longa data eles não estavam mais cultuando ao Senhor, de longa data eles não sabiam mais quem era o Deus verdadeiro, estavam sendo ensinados a um Deus falso. A cultura os ensinava verdades relativas, aquilo que não era a verdade suprema do Senhor, mas aquilo que a sociedade sim então entendia que era o certo em seus atos, em seus cultos, em sua adoração. Não é diferente dos dias de hoje. Nós olhamos uma sociedade que é solúvel, cada dia aponta para um lado, a cada dia é uma nova moda, a cada dia é um novo modo de se viver. E aqueles que assim o vivem, ainda chacoteiam aqueles que buscam viver de acordo com a vontade do Senhor. Essa semana eu estava vendo uma entrevista de um humorista brasileiro, e causa certa revolta ao ver como é blasfemado o nome do Senhor de graça. Tantas religiões existem ao redor desse planeta, e nós sabemos que somente uma é verdadeira. Eu acredito que de certa forma essas pessoas também assim entendem, porque é dessa que vem tirar sarro. Nós não vemos blasfemar contra outros deuses com letra minúscula, não, eu nunca vi, mas contra o Deus Altíssimo, muitas vezes. Contra Jesus Cristo, muitas vezes. A nossa sociedade está apenas vivendo num contexto
de pecado. Como esse povo assim também viveu. O que muda, a diferença entre nós e eles é a tecnologia que nós usamos para pecar mais ainda. Quando nós olhamos a internet, redes sociais, Facebook, Instagram e diversas outras, nós percebemos o quanto o homem busca a maldade, o quanto os valores estão invertidos, o quanto o culto ao Deus verdadeiro vem sendo entortado por algumas denominações, o quanto a influência lá de fora tem tomado dentro da igreja para agradar o homem e não agradar a Deus. A palavra do Senhor é viva, porque sempre há um chamado, e somente a palavra, o livro da lei, a palavra do Senhor, é que vai trazer os parâmetros corretos da nossa vida. Pode buscar qualquer tipo de autoajuda, de tantas outras leituras alternativas, mas somente uma traz a verdade, e somente uma leitura, a palavra de Deus, a Bíblia, é que vai trazer a consciência que talvez estejamos caminhando no lugar errado. Somente a palavra do Senhor vai trazer, eu digo a certeza, que a sociedade caminha para longe do Senhor. Somente a palavra verdadeira, a palavra do Senhor, é quem vai nos ensinar quem é o Deus verdadeiro, a forma que nós realmente devemos nos aproximar dele, não com usos e costumes, não somente pela aplicação da lei, mas entendendo a lei como parâmetros que o Senhor nos dá para entender que Ele é santo e que nós somos pecadores, parâmetros que nos ensinam o quanto nós precisamos aprender a viver em sociedade, a amar a Deus e a amar ao próximo como Ele nos amou. E que difícil é fazer isso, e que difícil é, que dificuldade tem o povo em ouvir a palavra de Deus. Mas neste dia foi diferente, estava acontecendo uma reforma no templo. Por algum motivo eles estavam reformando aquele templo. Não estava sendo usado já há algum tempo da forma correta, mas estava sendo reformado. Um livro estava lá esquecido, a ponto de gerar um certo, não sei a palavra usar, mas um certo constrangimento, um certo desconforto com o modo de vida. E então esse livro é lido. Nós percebemos que quando essa reforma é feita, é encontrado coisas que estavam perdidas. Na reforma protestante, a palavra de Deus já estava sendo ensinada de forma totalmente corrompida e precisava ser encontrada da forma verdadeira novamente. Talvez hoje nós precisamos fazer uma reforma em nossas vidas, na forma como nós buscamos ao nosso Deus, na forma como nós encontramos com o nosso Deus, como nós nos achegamos até Ele. Nós vimos aqui um Deus que é totalmente irado, um Deus que não negocia valores, não negocia princípios, e que não suporta o pecado naqueles que são seus. Nós também percebemos um Deus gracioso, que promove uma forma para que nós possamos entender que Ele deve ser o centro das nossas vidas, que Ele é o único e verdadeiro Senhor, e que existe um único modo de vida, que é para o Senhor. O avô do rei Josias fez o que era mal, o pai de Josias fez o que era mal. Josias até aqui então tinha uma visão errada, foi preparado de forma errada, mas a partir do momento que ele encontra com a palavra, a partir do momento que ele encontra com a verdade, a transformação naquela cidade. Até então, no sistema monárquico, a religião predominante é a religião do rei. Quando um rei fazia o que era bom perante o Senhor, todo o povo caminhava retamente perante o Senhor. Mas quando o rei era mau, isso acontece muitas vezes, o povo também fazia o que era mal. E é interessante, quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos, a partir do momento do terceiro rei, uma divisão entre norte e sul. Nós vemos o reino do norte totalmente longe do Senhor, a todo tempo fazendo o que é mal perante o Senhor. E eles foram dissipados pelos assírios. O Senhor tinha prometido: eis que te proponho vida ou morte, bênção ou maldição. O reino do sul vivia tempos de reis bons e tempos de reis ruins. Houve 19 reis,
e uma rainha no reinado de Israel, de Judá, que é o reino do sul. E todos esses reis, apenas 8 fizeram o que era reto perante o Senhor. Josias foi um deles. Mas isso acontece quando o povo se voltava para o Senhor. Isso só se acontecia, havia uma transformação na sociedade quando o povo ouvia a voz do Senhor, quando buscava o Senhor verdadeiramente. O povo estava perdido e não sabia. A partir do momento da palavra, do livro da lei, então o povo se encontra. Nós andávamos aflitos, nós andávamos perdidos, assim como este povo. Nós também caminhávamos da mesma forma que este povo, mas a partir do momento que chegou a notícia que quem salva é só Jesus, a partir do momento que chega a notícia que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a nossa vida é transformada, o nosso modo de viver é renovado. E então, assim como o rei fez nesse dia, onde ele rasgou as suas vestes, numa expressão de humilhação, quando o rei fazia isso, era isso que significava, nós também somos convidados a lembrar do dia em que nós conhecemos a palavra. Se é hoje o dia que nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, então nos alegrarmos hoje, rasgarmos as nossas vestes, nos humilharmos hoje perante o Senhor, buscando um renovo, buscando uma nova forma de vida, através da palavra do Senhor. Nós vemos um povo perdido que foi encontrado pelo próprio Deus através do seu livro, que foi encontrado naquele templo que há muito tempo já estava com mau uso. A partir desse dia, tudo mudou. Um segundo ponto que nós percebemos nesse texto é que, além de ser encontrado, esse livro foi lido. Não foi somente o rei, achei um livro bem bonito aqui, meu rei. Que legal, vamos guardar na biblioteca. Já tem bastante lá, então vamos guardar mais um. Isso não acontece. O livro é lido. E as palavras trazem confronto. Trouxe um confronto com o modo de vida com que o rei estava acostumado. Trouxe um confronto no modo de vida daquela sociedade. Tudo aquilo que era corrupto, a partir daquele momento, foi renovado pelo poder da palavra. Assim também é as nossas vidas. Uma coisa que é muito triste é o fato da nossa vida estar tão fácil de encontrar com a Bíblia. É tão fácil hoje, você não precisa nem gastar dinheiro mais, você entra no Play Store e baixa, de graça. E talvez essa facilidade tenha trazido a motivação de muitos querer tê-la. Eu lembro quando eu era criança e era caro, minha mãe não tinha dinheiro para comprar, e a minha mãe, eu quero uma Bíblia. E foi difícil eu conseguir ganhar uma, e quando eu ganhei de Natal, aquele foi o melhor presente. E aí então a minha mãe falou assim, isso aqui você tem que cuidar, não pode perder, não pode rasgar, porque só tem essa. Gente, eu cuidava daquela Bíblia de um jeito, porque o meu medo era chegar em casa sem aquela Bíblia. De todo jeito eu queria guardar aquela Bíblia bem guardada. Nós vemos hoje talvez uma falta desse zelo, de buscar mais, de cuidar da palavra do Senhor, de cuidar um tempo, de guardar um tempo para com Deus, de buscar ler a palavra, de ter um tempo de intimidade, de buscar o que realmente é da vontade de Deus, o que realmente é usos e costumes. Perceber o verdadeiro modo de vida, que Deus assim nos ensina, não aquilo que a sociedade nos oferece. Nós somos convidados a ler o livro, assim como esse rei leu. E quando ele ouve essas palavras, traz uma angústia no coração dele. E agora? O que parecia ser normal, o que parecia ser certo, o que todo mundo fazia, agora então é confrontado. E aquele livro na mão revela a ira de Deus, revela o poder de Deus, revela a santidade de Deus e a santidade que Ele exige do seu povo. Isso trouxe grande desconforto ao rei e preocupação. E é interessante, na pergunta 39, na nossa confissão de fé de Westminster, diz assim, qual é o dever que Deus exige dos homens? E a resposta é, Deus exige obediência à sua verdade revelada. Aí uma pergunta que nós devemos fazer é como que nós vamos obedecer a algo que nós não conhecemos? Como que uma sociedade pode
se transformar por algo que ela não conhece. Precisa ler, precisa conhecer. Nós só podemos falar daquilo que nós conhecemos. É constrangedor, né, você falar de alguma coisa que você não conhece, né? Volta e meia, a gente é tentado a isso, né? Tá ouvindo uma conversa ali, você acha que sabe aquele assunto, aí você manda um comentário, daí dá na trave, porque daí alguém sabe mais, fala, não é assim. Você está equivocado, não é assim que funciona. Nós devemos aprender com os atos de Josias. Ler a palavra, aplicar em nossas vidas e também aplicar em nossa sociedade. No início nós pensamos um pouquinho sobre isso, né? Refletir o quanto parece que está descambado a nossa sociedade, o quanto está, né, difícil, né, quanta preocupação isso traz, principalmente aos pais com filhos pequenos, falar o que será ensinado para os meus filhos. A resposta é: essa sociedade só será transformada se a partir de nós houver transformação. Se nós lermos a palavra do Senhor e aplicarmos da forma como está, aí então poderemos pensar em ter uma sociedade transformada, ensinar aqueles que não conhecem, ensinar aqueles que andam nas trevas pensando estar na luz, alegres, confiantes que é assim que se vive, longe do Senhor, buscando somente o prazer da própria carne, o prazer da sua bel vontade, ao invés de agradar ao Senhor, ao invés de lembrar que Deus é santo, que a santidade do Senhor é inegociável, a santidade do Senhor não muda, é a mesma porque Ele é. Nós somos convidados a refletir um pouquinho nesse texto, perceber como Deus age na história, perceber que foi lido o texto e a partir do momento da leitura houve transformação. O povo leu, entendeu que estava longe do Senhor e buscou se aproximar. E então eles ficam preocupados porque pesou. Como assim? Como assim Deus está irado? Como assim não podemos matar um filho para sacrificar a Moloque? Como assim não posso adorar a um Baal? Como assim? Como não posso? Estavam perdidos. E a partir do momento do encontro com o livro da lei, a palavra do Senhor, foram encontrados. Nós também vagueávamos aflitos, né? Cantamos muitas músicas assim. E nós somos restaurados pelo sangue do Cordeiro. Da mesma forma que este povo, nós estávamos longe do Senhor. Da mesma forma que este povo, nós estávamos caminhando para a ira de Deus. Mas Deus é amor. Ele é um Deus irado, é um Deus santo, mas também é um Deus gracioso. E mesmo longe, mesmo nós estando mortos no pecado, Ele resolveu nos amar. E envia seu único Filho para nós sermos salvos. Através do sangue do Cordeiro Santo, Jesus Cristo, então nós somos restabelecidos para com o Pai. Então nós que também deveríamos sofrer as duras consequências que o livro da lei traz por estar longe do Senhor, não mais é assim aplicado pela graça e misericórdia de Deus. O primeiro texto que nós lemos hoje em nossa liturgia, no livro de Efésios, fala sobre isso, onde nós estávamos e o que a graça maravilhosa de Deus nos trouxe. Nós acabamos de fazer uma oração de contrição, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. E todo domingo nós somos convidados a, humilhados perante o Senhor, confessarmos diretamente para o Pai aquilo que nós pecamos contra o nosso Deus. E não só no domingo, todos os dias, quando nós pecamos, nós somos convidados a dobrar o joelho e confessar diretamente com o Pai. É isso que Deus espera, que nós possamos entender a lei para entender quem nós somos, ver que Deus é santo e que Ele exige a santidade e que nós não conseguimos cumprir toda a lei. Então nós precisamos pedir perdão para Deus todos os dias. Jesus Cristo conseguiu, o único que conseguiu cumprir toda a lei. E Ele cumpriu toda a lei e ainda assim sofreu a ira de Deus, para que eu e você pudéssemos ser justificados, para que eu e você pudéssemos ter a vida mudada de rumo, da morte para a vida eterna. Perceba
o quão rico é esse texto. Fala da misericórdia, fala da graça de Deus, fala de uma sociedade totalmente corrompida pelo pecado, e fala do renovo, da esperança que a palavra do Senhor pode trazer. É somente a palavra que pode trazer esperança em nosso coração. É somente a palavra que vai trazer transformação em nosso coração. Deus chama pecadores arrependidos para ser o seu povo. Nós percebemos durante a história do povo de Deus que cada vez que eles se debandavam para suas próprias paixões, para suas vontades, para o seu eu, para o alimentar a sua carne, Deus providencia uma forma para que o povo retorne. Eu tenho certeza que foi Deus quem providenciou essa reforma, e aquela pessoa encontrou um livro diferente, levou para alguém que sabia ler, e essa pessoa lê, interpreta, e ela então mostra o quão longe o povo estava de Deus, e então a sociedade é transformada. Deus providenciou uma forma para que esse povo entendesse quem ele é, entendesse a santidade, tivesse mais de uma chance de se arrepender. Isso acontece com o rei humilhado perante o Senhor. Ele manda consultar a profetisa Hulda. É interessante nós olharmos esse movimento de Deus para com o povo, da forma que nós estávamos longe dele, então mais uma vez ele providencia a salvação através de Jesus Cristo. É muito bonito ver isso, porque a sociedade vem entortando a nossa forma de olharmos para Deus. A sociedade tenta entortar a forma de nós nos olharmos. A sociedade a todo momento intenta contra aquilo que é santo, tudo aquilo que Deus viu que era muito bom quando Ele criou, porque o pecado faz isso. Mas a todo tempo Deus nos chama, a todo tempo Deus nos fornece uma nova forma de lembrar quem nós somos a partir dEle. Tem uma música de uma banda chamada Os Arrais. Eles têm uma música que diz assim: deixe a cruz te responder quem você não é. Hoje muitas ideologias vêm falando quem você é, quem você deve ser, a forma como você deve se comportar. E a palavra vem dizer quem nós somos. Verdadeiramente, ela não vai esconder que nós somos pecadores miseráveis. Mas a palavra também não vai esconder que todo aquele que se humilha e se arrepende perante o Senhor tem a vida renovada, tem a esperança restabelecida, esperança essa perdida diante de tantas coisas ruins e notícias ruins que chegam até nós. Somente o Senhor pode reformar, somente o Senhor pode transformar e nos fazer novo novamente. Tem uma música, quero ser como o vaso nas mãos do oleiro, pega a minha vida e faz-a de novo. É isso que Deus fez nesse dia com Josias. Transformou, amassou o barro novamente e deu nova forma. A partir do momento que nós encontramos com Jesus Cristo, nosso Senhor, o barro toma uma nova forma, de acordo com a vontade do oleiro, que é o nosso Deus. E um terceiro ponto que nós vemos nesse texto é que houve uma volta para Deus. O livro foi encontrado, o livro foi lido e houve uma transformação naquela sociedade. Houve uma transformação no coração daquele rei que temeu para onde ele estava encaminhando o seu povo, para onde aquele rei estava conduzindo aqueles que eram seus súditos. A palavra no versículo 18 do capítulo 22 que lemos diz assim: porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Perceba que houve uma transformação. Um coração duro foi quebrantado. Um coração de pedra foi transformado em novamente um coração de carne. Aquele que estava longe do Senhor teve a possibilidade de se achegar a Deus novamente, porque houve uma humilhação, porque houve arrependimento, houve uma ação. Ele entendeu o
panorama da sociedade, para onde o rei Josias estava caminhando, e então ele olha para Deus, e o que Deus espera que o seu povo faça, e o culto precioso que deve ser feito ao Senhor, e toda a honra e toda a glória dada somente a um Deus, e então ele muda. Ali acontece a metanoia. Metanoia é a mudança, é a conversão. Alguns falam assim, uma conversão de 360 graus. Gente, isso não é conversão, é só um giro. Pode ser quantos graus você quiser, menos 360, para você não voltar para o mesmo lugar. Mas é você estar caminhando num rumo e mudar totalmente. Nem que seja só 90, tá bom já 90. Já saiu do caminho para a morte e olha para o Senhor novamente. Nós somos convidados, assim como esse rei fez, a olhar para nós, olhar para dentro do nosso coração e perceber se realmente eu tenho me humilhado perante o Senhor. Quando eu faço uma oração de contrição, se eu tenho realmente pedido perdão pelos meus pecados, ou estou somente contando alguma coisa, como se fosse uma história. Eu estou realmente com o coração entristecido, humilhado perante o Senhor, querendo um renovo, querendo uma transformação de vida, ou somente estou pedindo perdão por desinconsciência, somente por falar, e sair do portão para fora, eu continuo com a vida do mesmo jeito. A palavra do Senhor é confrontadora. A palavra do Senhor exige que nós tenhamos uma atitude diferente antes dela e após ela. Nós somos convidados a nos transformar hoje, a ter uma vida renovada hoje, a olhar para o Senhor e buscar a vida de santidade hoje. Buscar uma vida devocional, entender a palavra do Senhor, que está tão facilmente em nossas mãos, hoje. E com certeza, haverá uma volta para Deus, quando nós entendermos quem nós somos, entender quão pecadores nós somos, entender o quanto Deus é santo, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é amoroso, porque todo tempo Ele chama seu povo, Ele dá uma oportunidade. No Éden, Ele falou assim, se você comer esse fruto, você vai morrer. Eles morreram, primeiro espiritualmente, por estar longe de Deus, e depois fisicamente, mas não foi uma morte súbita, como comeu, morreu na hora. Às vezes a gente fica pensando, não, se eu fosse Deus, eu ia fazer diferente. Não, aí pecou, morreu na hora mesmo, e acabou, e tudo de novo. Mas nós pensamos com um coração duro, com um coração que não passa de um trapo de imundícia, como a palavra nos diz. E quantas vezes a gente ia tentar, falar, não, se eu fosse Deus, o negócio ia ser diferente. Se nós fosse Deus, a gente ia ser o mal, mas Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele sempre nos concede mais uma oportunidade de nos achegarmos até Ele, mais uma oportunidade de voltarmos para Ele, mais uma oportunidade de buscar ao Senhor. Deus nos conhece por um todo, Deus sempre conheceu o seu povo. E hoje Ele mais uma vez nos lembra para nos arrependermos, para nos humilharmos perante Ele. Mais uma vez Ele lembra sobre a sua misericórdia e a sua graça, entregue através de Jesus Cristo. Mais uma vez, nós somos lembrados quem Deus é e o que Ele exige, a santidade, o modo de vida, a sociedade ser mudada a partir da igreja, a partir de cada um de nós que realmente conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Jesus é o nosso encontro com Deus. É a partir de Jesus é que nós teremos uma vida transformada. É a partir do momento que nós temos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, é então que nós poderemos transformar a sociedade. Mas antes de transformar a sociedade, transformar a nós mesmos, nos humilhando perante o Senhor, consultando a palavra dEle, consultando ao Senhor, para entender quem Deus é e lembrar quem nós somos. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz assim, é um milagre a maneira pela qual Deus tem preservado o seu livro durante tanto tempo. Como é bom e glorioso ter a palavra de Deus. Como é bom e glorioso ter a palavra de Deus. E que maravilhoso é poder participar desse tempo do Senhor. Um tempo de cuidado. Que maravilha é ser chamado pelo Senhor mais uma vez, volta para casa. É interessante quando nós olhamos para o povo neste momento e nós lembramos dos ensinos de Jesus a respeito do filho pródigo. Deliberadamente o filho sai de casa, pega a sua herança e sai para viver a vida de forma promíscua.
O povo de Israel, após entrar na terra prometida, pega tudo que Deus deu para eles e vai viver a sua vida. Mas sempre Deus providenciou uma forma para nos achegar até Ele. E da mesma forma que o pai fica feliz quando o filho pródigo volta para casa, e esse texto fala do perdão e do amor e da misericórdia daquele pai, também Deus chamou sempre o seu povo e nos chama hoje para lembrar quem Deus é, quem nós somos e o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto esta sociedade precisa do Senhor, o quanto este povo, quanto Curitiba, Paraná, Brasil, precisa ouvir da palavra do Senhor. E quem pode falar? Aqueles que já conhecem. Nós somos convidados hoje a pregar o Evangelho, mas para nós pregarmos, nós precisamos aprender, ter mais um tempo dedicado ao Senhor, ter um tempo de qualidade para com Deus, ter um tempo de leitura da palavra, ter um tempo de oração, ter um tempo de busca, para que nós possamos ser sal e luz aonde quer que nós passamos. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua misericórdia mais uma vez. Pedimos a Deus que hoje seja mais um dia que nós possamos entender que o Senhor nos chama para si. Mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade, a possibilidade de nos voltarmos para o Senhor, de darmos a importância que o Senhor exige para que nós tenhamos com a Tua palavra. Ó Deus, buscarmos aprender mais do Senhor a cada dia, a entender a Tua santidade, a entender quem nós somos, quem realmente nós somos, o barro, e quanto nós precisamos do Senhor, que é um Deus santo, um Deus trino. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja a caminhar para perto do Senhor. Obrigado, ó Deus, por todas as vezes que o Senhor chamou